Boa noite, pessoal. Boa noite quem está chegando aí. Sexta-feira, 7h33 da noite. A gente está começando mais um dia de lives, né? Conforme a gente tinha combinado. Cada dia a gente vai conversar com um profissional diferente, ligado ao universo trans, né? Então, hoje a gente começa conversando com a doutora Cíntia Barcelos, que é uma advogada especialista em direitos trans. A Cíntia, eu tenho uma história legal com ela. Eu conheci a Cíntia já tem, acho que, uns 5 anos mais ou menos. A gente se encontrou em uma palestra. Ela tem um livro publicado que é muito interessante. Ela me deu de presente esse livro. Ela entende muito sobre o direito de pessoas trans e eu tenho certeza que ela vai trazer muita informação importante para a gente. Ela tem uma propriedade na fala e deixa eu ver se ela está aqui já. Eu já queria convidá-la para já entrar aqui e a gente já ganhar tempo, porque ela tem muito a falar e eu vou aprender aqui, ó. Eu vou aprender com ela. Só um pouquinho. Eu... Olá, E aí? tudo bom, doutor Tudo, Martins? tudo jóia, e você? Tudo bem, é uma história longa mesmo, de muitos anos. Eu tava até tentando lembrar aqui quando que a gente se conheceu. Deve ter o quê? Uns 5 anos, ou até um pouco mais, eu acho, Não, né? acho que tem muito mais, Tem muito mais? muito mais. Deve ter mais de uns 8 anos. Onde a gente se encontrou? Qual Nós nos evento? encontramos nos congressos da Comissão Nacional de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. Eu Isso, lembro de te encontrar em Fortaleza, que foi o mais recente, é. e a gente se encontrou também em Florianópolis, não foi? Isso, perfeito, foi. A gente É, se conheceu, eu acho, em Fortaleza, né? não, eu acho que foi antes. Foi antes? Fortaleza foi o mais recente. Ah, tá, entendi. Velho, é uma desgraça. Esquece tudo. Mas assim, ó, prazer falar com você. Fazia tempo que a gente não conversava. E Verdade. eu tenho muitas dúvidas. Aquela sua cartilha que você me presenteou, eu acho ela fantástica. Eu acho que Essa, né? toda Admitindo essa aí. preconceitos. Ela Gente, está atualizada agora. mostra a capa só para as pessoas verem, por favor. Isso aí é uma aula que você vai ter. É uma linguagem muito fácil de entender e tem muita informação interessante aí. Eu aprendi muito com essa cartilha. Ô, Cíntia, queria começar já te bombardeando de perguntas, né? Diz para mim, o que é que está acontecendo? Já vou, é o que mais as pessoas querem saber, né? O que é que está acontecendo com a legislação no que se refere à liberação de cirurgias de afirmação de gênero por convênios médicos, que é o que mais as pessoas me perguntam. O que está acontecendo? Qual o estágio atual? Nós temos um julgamento de referência, né, através do Superior Tribunal de Justiça. Então, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que a gente fala, ele é o guardião das leis. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, é o guardião da Constituição, explicando aqui para quem não é da área jurídica. Então, as ações chegam na base, né, na Justiça Comum, e aí elas vão acontecendo através de recursos, tem a sentença que a gente fala de primeiro grau, e depois
quando finaliza o primeiro grau, ela vai para o segundo grau, que geralmente são os tribunais, e o STJ é considerado o terceiro grau, então envolvendo uma legislação. O que está acontecendo recente, né? A gente teve essa notícia, a notícia mais quente hoje com relação às pessoas trans, que eu considero um avanço muito importante. Eu acho que o avanço mais importante depois da possibilidade de alteração de nome e gênero das pessoas trans pelo STF e da criminalização da LGBTfobia é essa questão dos planos de saúde, que numa ação específica eles foram obrigados, o plano de saúde foi obrigado a pagar cirurgias de resignação sexual, inclusive de prótese e também de prótese mamária para uma mulher trans, porque o plano negou essa situação. Então, como que ela acontece na prática, né? A pessoa tem um plano de saúde e ela vai procurar profissionais capacitados nessa área para fazer, assim como você. E aí, ela tem uma negativa, ela solicita do plano e ela tem uma negativa do plano para fazer esses procedimentos pelo plano. Por quê? Porque o plano fala que esses procedimentos não estão no rol do plano de saúde, que são principalmente a cirurgia de resignação sexual, são cirurgias experimentais. E aí, o STJ, através da relatora, a ministra Nancy Andrighi, que é uma grande apoiadora dos direitos humanos, especialmente direitos LGBTI+, disse que não é caráter experimental, que as cirurgias e os processos, inclusive de hormonioterapia, são previstos pelo próprio Conselho Federal de Medicina e são realizados pelo SUS. Então, não são procedimentos experimentais. E aí, não sendo procedimentos experimentais, nesse julgado específico, ela autoriza, né? Ela condena o plano a pagar esses procedimentos e condena ainda indenização por dano moral. Por quê? Porque provavelmente, para a gente chegar no terceiro grau da justiça, num julgamento do STJ e do STF que eu falei aqui, demoram-se anos, né? Então, a pessoa tem um prejuízo lá atrás, um prejuízo físico, moral, emocional, por não conseguir, né? Por ter um plano de saúde, por ser contratante desse plano de saúde e não ter tido benefício. Então, o dano moral ele acontece por esse motivo, provavelmente pela demora e principalmente pelos danos que causa a pessoa nesse processo todo. Então, a gente tem aí ainda um caminho a seguir, porque ela fala especificamente no caso aí de mulheres. Né? Então, com base na própria lei da ANS, na regulamentação da ANS com relação às cirurgias e tudo que envolve as questões da saúde trans, mas a gente ainda tem um longo caminho, né? São direitos que vão sendo conquistados, mas nós ainda não temos uma legislação, um estatuto que defenda, né? Que legalize os direitos da diversidade sexual e de gênero. Por isso, esses julgados são tão importantes e tão interessantes. Tá, Te tá. respondi Eu, um tá. pouco? Ele respondeu, mas eu sou um pouco confuso, né? Com o juridiquês aí, que eu sei que não é o juridiquês, mas é um Não pouco vou confuso para mim. nem falar o É, número de tá, lei. por favor. Mas assim, eu quero te perguntar o seguinte: eu vou deixar essa pergunta mais tarde. Se, na verdade, traduzindo, se o convênio é obrigado a pagar, se ele não pagar, quando que a paciente trans pode acionar Justiça. juridicamente a justiça, né, o convênio, se a negativa pode ser aceita ou não, enfim, eu vou perguntar isso aqui mais para frente. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né, da sua especialidade, o que você mais faz, ou qual o seu campo de atuação, enfim. Eu sou advogada de família, minha especialidade é advogada de famílias,
e eu me especializei em direitos LGBTI+. E ao longo dessa minha carreira como advogada de família, foram chegando até minhas demandas, né, de pessoas trans, de casais homoafetivos. Então, eu comecei lá em 2009, onde nós não tínhamos ainda a regulamentação da união homoafetiva como união estável. Eu fazia contratos particulares no cartório para resguardar os direitos dessas pessoas. E fazia muitas alterações de nome e gênero judicialmente, porque não tinha essa possibilidade no Brasil de ser extrajudicial, da pessoa ir no cartório e resolver isso mediante vários documentos. Então, dentro da minha especialidade de família e homoafetividade, foi chegando junto também as questões de preconceito. Até mim, né? As pessoas sofriam homofobia, transfobia, e eu já estava ali advogando para elas, e elas me traziam os relatos do ambiente de trabalho. Então, a partir dessa minha vivência, né, com o direito e com as pessoas, eu desenvolvi um projeto que é a cartilha Demitindo Preconceitos, que é essa que nós mostramos aqui no início, para trabalhar a diversidade com empresas. Isso porque eu já era advogada de família, a advocacia de família já demanda do profissional. é, Demanda emocionalmente, demanda muita atualização, porque é um direito que está sempre atualizando. E eu não queria ser uma advogada que iria processar empresas, porque eu entendi e entendo desde então que a educação é o melhor caminho. É lógico que as pessoas que sofrem discriminação, que a discriminação é a materialização do preconceito, por isso hoje nós temos a criminalização da LGBTfobia no Brasil, equiparada ao racismo. Para isso, existem profissionais adequados, tanto na área criminal quanto na área trabalhista, quando as empresas cometem esse tipo de discriminação durante o trabalho. E eu fui desenvolvendo o meu trabalho através desse projeto Demitindo Preconceitos. E hoje também eu trabalho num projeto de inclusão do Ministério Público do Trabalho em Goiás. O coordenador é o procurador Tiago Ranieri, e nós fazemos a inclusão, eu sou consultora do Senai, através da qualificação profissional de pessoas LGBT e de mulheres cis e trans. E essas mulheres são encaminhadas para o mercado de trabalho. Então, hoje a minha atuação é tanto nessa área de direitos LGBTI+, que inclui também essas questões envolvendo todos os direitos trans, direitos de saúde, a consultoria em diversidade, que para além do projeto Mais um Sem Dor, que eu convido as pessoas que estão aqui nos assistindo a seguir, Mais um Sem Dor, eu também presto consultoria em diversidade e inclusão para outras empresas. Então, eu tenho uma equipe, né, toda diversa também, que trabalha comigo para isso. Inclusive, a Cel está. Olha, caiu. Espera aí, gente. Vamos chamar novamente. Pronto, vou esperar ela entrar. Então, daqui a pouco eu vou instigar bastante ela a falar sobre os convênios, né? Qual é o momento certo da gente é, entrar com uma ação judicial, quanto tempo que a mulher trans tem que esperar para uma cirurgia, se essa espera para a cirurgia pode ser interpretada como um descaso do convênio médico. Eu vou perguntar sobre esse meu protocolo de ter um laudo do psicólogo, um laudo do psiquiatra e do endócrino, se isso realmente faz sentido dentro da ideia do direito, tá? De provar que não é uma cirurgia estética. Porque para o convênio, o que nós queremos? Nós queremos comprovar e provar para o convênio que a cirurgia ou as cirurgias de afirmação de gênero não são cirurgias estéticas. Então, apesar de não estarem no rol de procedimentos, elas não são cirurgias estéticas. São cirurgias indicadas para o controle de disforia de gênero. Então, o que nós precisamos
ter em mente que mesmo que não seja necessária um encaminhamento de um laudo para se fazer feminização facial ou se fazer feminização corporal, prótese de mama, para o convênio é o ideal que a gente tenha, porque o convênio vai ter um embasamento para liberar a cirurgia. Então, isso que eu quero conversar com ela. Tem uma pessoa perguntando aqui, o preço do advogado para esse tipo de processo é muito caro? É uma pergunta que eu vou fazer para ela também. Se esse custo, deixa eu ver aqui, se esse custo para uma ação judicial, se ele é um custo alto e se a paciente consegue esse valor de volta quando ela solicita Voltei. danos morais. Voltou. Não, maravilha. Desculpa. Não, que isso. Caiu. Eu tô aqui já elaborando umas perguntas que eu ia fazer para você. E tem gente fazendo pergunta aqui também sobre os convênios, né? Agora me fala uma coisa. De quando você começou até hoje, eu, por exemplo, eu consigo elencar vários pontos que melhoraram desde que eu comecei há mais de 10 anos a me dedicar exclusivamente a cirurgias de afirmação de gênero. Eu consigo fazer isso. No direito, você consegue elencar o que melhorou, quais foram os ganhos que as pessoas trans tiveram nesse período aí, vamos colocar de 10 anos para cá, ou de 5 anos para cá? Nós tivemos, vamos falar em 10 anos para cá, muitos avanços, principalmente com relação à possibilidade de alteração de nome e gênero, quando o STF reconhece essa possibilidade em 2018, que proporciona maior visibilidade às pessoas, deixando claro assim que o processo de alteração era feito judicial, trazia muito desconforto ali para as mulheres, travestis, homens trans. Tinha que ser, elas tinham que ter laudos, né? Psicológicos, médicos. Então, isso deixou de existir. Hoje as pessoas podem ir até o cartório mediante várias certidões. Não é ainda um processo fácil, né? Porque mesmo sendo extrajudicial, que é em cartório, que a gente fala que é um procedimento administrativo, ele tem custo. Então, as defensorias públicas do país é quem tem apoiado a população trans do país a fazer isso. E aí, a partir desse marco, a gente tem vários outros avanços com relação a discussões sobre o banheiro, criminalização de LGBTfobia. Nós sabemos que a população trans, de fato, é a população mais atingida pelo preconceito, é a população. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, nós estamos avançando na pauta de direitos e, consequentemente, o movimento social de pessoas trans, ele vem se reafirmando através dessa visibilidade para poder que essas pessoas tenham direitos iguais. Então, eu vejo do ponto de vista, nós temos avanços, né? Até meu livro Fatos, Afetos e Preconceitos relata isso, tantos avanços quanto retrocessos, mas de 10 anos para cá nós evoluímos bastante. Então, nós lidamos com essa questão diária do preconceito e da discriminação, mas às vezes quando a gente olha para outros países, para o direito comparado, que é o direito internacional, o Brasil nesse ponto, especialmente na saúde, isso você sabe melhor do que eu, é muito avançado, né? Até pelos critérios e exigências, né? Da própria saúde, e principalmente do SUS e dos hospitais privados também. Então, eu vejo de forma positiva esses avanços, embora a gente esbarre aí nessa questão do preconceito e discriminação, que é uma diária, quem é uma pessoa trans e quem, como eu, lida diariamente no processo de inclusão, como advogada, sabe exatamente o que as pessoas passam, né? Você também, Sim, com sim. certeza, assim como Sim. isso chega até mim, né? Que foi por isso que eu fui desenvolvendo o meu trabalho de advogada para consultora em
diversidade e inclusão, isso também chega a você. Eu tenho certeza que a sua cabeça também fica fervilhando de coisas, né? De projetos, no sentido de apoiar, né? Porque eu me considero, eu sou uma advogada especializada nesses assuntos, mas eu sou uma ativista em direitos humanos, né? Para que, assim, essa é a minha contribuição para o mundo, né? Para além de ser uma Sim, profissão, né? A gente tem essa contribuição, é nosso dever, né? Porque existe uma reparação histórica muito grande ainda com a população trans no Brasil, especialmente para que seja sim. realizada. Eu vou te relatar aqui o que algumas pacientes me contam quando elas comparam a vida no Brasil de uma pessoa trans com a vida dessa mesma pessoa trans, por exemplo, na Itália, na Espanha ou na Bélgica, enfim. O que elas me relatam, as mais de 1.000 pacientes que eu já atendi até hoje, que a vida lá fora, elas têm a sensação de serem cidadãs, Uhum. coisa que elas não têm aqui. Então, assim, elas têm mais acesso, são mais respeitadas. E essa fala é unânime. E eu viajo sempre para a Europa, para os Estados Unidos, e eu sempre faço questão de encontrar alguma paciente minha nos lugares que eu vou. E sempre nessas conversas elas me falam isso. Ah, eu moro aqui em Paris porque aqui em Paris eu sou uma pessoa, aqui na Itália eu sou uma pessoa. Você acha que essa fala delas, você acha que essa sensação que elas têm de não serem uma cidadã no nosso país, vai mais pro lado da população em geral? Ou você acha que o direito tem uma certa parcela de responsabilidade? Você acha que o direito poderia fazer mais por essas pessoas? Você está entendendo o que É, eu estou falando? Ou é uma entendi. coisa Não, de eu dentro da entendi. população? Não, do ponto de vista jurídico, eu acredito que, é como eu te disse, né? Eu sou prova viva dos avanços. Eu comecei lá atrás, onde eu não tinha amparo, muito amparo legal para fazer o que eu precisava fazer. Então, hoje a gente não tem ainda uma legislação, mas a gente tem decisões com segurança para manejar isso. Uma coisa, as leis existem porque elas são uma resposta dos anseios sociais e dos movimentos, mas ela não consegue, a lei não educa, né? A lei não educa. Então, nós estamos ainda num processo até de decolonial, né? Isso é uma característica nata no Brasil. Quando a gente fala de decolonial também, a gente fala muito das questões raciais, do preconceito e do Sim, racismo. Imagina com relação às questões da diversidade sexual e de gênero. Então, o Brasil, ele tem essa estampa de um país aberto, até por causa do carnaval que está aproximando, mas a nossa base é colonial, a nossa base de formação é conservadora, né? Nós somos um país colonizado e diferente dos outros países. Então, é um processo de educação que não aconteceu no Brasil. Então, eu acho que as suas pacientes, elas estão corretas. Porque lá fora, as pessoas têm essa sensação de dignidade de serem cidadãs, porque, mesmo como eu disse, às vezes nem a legislação é tão avançada quanto a nossa em alguns países, nem a saúde, mas a dignidade da pessoa humana, ela já é histórica. Então, nós, os países, principalmente os países da América Latina, nós estivemos atravessados por uma onda de conservadorismo muito grande com relação à política. E aí é interessante, porque é uma pauta, né? É uma pauta que, de fato, fere a dignidade das pessoas e a liberdade delas. Então, o que eu acompanhei nesses anos, eu falo como ativista de direitos humanos e observadora, além de estudiosa desses assuntos, é que as pessoas, a gente retrocedeu. Né, na questão da educação, da dignidade, até mesmo da saúde de crianças transgênero. É um tabu no Brasil falar sobre tudo isso. É um perigo da pessoa ser cancelada, falando sobre assuntos que
quem convive de fato com as pessoas, com as crianças, sabe que isso é natural do ser humano. Tanto é que o próprio Conselho Federal de Psicologia proíbe os profissionais a reverterem a homossexualidade. Hoje a gente já tem com relação às pessoas transgênero também resolução para que os profissionais seguem como sendo a transexualidade um modo de ser humano, uma questão relacionada à saúde sexual e não mais como doença que estava classificada antes do CID-11. Então, nós temos aí, não é só o Brasil, né? Uma onda conservadora, né? Que reflete muitas outras questões, pontualmente falando, mas é o que eu vejo. Eu lembro que em 2019 nós estávamos já há um ano com mais um Sem Dor, o projeto de inclusão, e eu via o medo de fato das pessoas. Antes já saíam na rua com liberdade, grupos de mães se reuniam em praças para fazer piquenique, e isso foi acabando com o tempo. As pessoas entraram no pânico. Então, para a gente avança 2 passos à frente, 1 passo atrás, e às vezes 2 atrás, ou até mais. Mas isso é uma questão mundial, não é no Brasil só. Eu falo muito mais também do ponto de vista da América Latina, que é diferente dos outros países, como a gente fala. Então, é um processo de educação. Eu acredito que, por exemplo, você, com todo o seu trabalho, com essas lives, nós temos essa obrigação mesmo de trazer a informação e, às vezes, com uma desconstruir, né, preconceitos das pessoas. É através da educação que a gente vai naturalizando que todos somos humanos e sujeitos dos mesmos direitos e obrigações dentro da sociedade. Então, esse é o meu Perfeito, ponto de vista. perfeito, perfeito, perfeito. Você me diz uma coisa, na prática, uma pessoa trans que ela se sente lesada hoje por por um ato de transfobia, né? O que que ela tem que fazer na prática? Uma pessoa que é leiga e ela foi, por exemplo, num restaurante, ou ela foi numa boate, ou ela foi num hospital, e ela sentiu que ela sofreu transfobia. Na prática, qual é o caminho que ela tem que percorrer? Primeiro caminho é ir até uma delegacia. Nós já temos aí, pelo Brasil, né, principalmente nas capitais, as delegacias de intolerância. Hoje, nas principais capitais do país nós temos. Se não tem uma delegacia de intolerância, é na delegacia de civil, né? Até porque hoje a LGBTfobia ela pode ser tanto entendida como racismo ou quanto injúria racial, que isso também foi mais um avanço. A injúria racial, que é o xingamento, a desqualificação da pessoa. O racismo, ele é direcionado a uma coletividade, quando eu ofendo uma coletividade, as pessoas trans, as pessoas LGBT, ou quando essas pessoas são impedidas de frequentar lugares, escolas, estabelecimentos, hotéis. Então, o racismo se dá nessas esferas, tanto dos xingamentos e das ofensas coletivas, quanto de impedir a pessoa de ir e vir em razão da sua orientação sexual, identidade e gênero. A injúria é o xingamento, né? Os xingamentos de baixo calão e que configuram injúria racial. Então, hoje já é considerado equiparado ao racismo a injúria racial. Então, o primeiro passo Tá. é ir na delegacia. E daí, a partir da delegacia, o que que é esperado? Aí é esperado, vai ser apurado um crime como todos os outros, né? E aí o Ministério Público pode oferecer a denúncia contra aquela pessoa, inclusive se for se acontecer em flagrante, a pessoa é É presa isso que eu na hora. ia perguntar. Existe Isso, flagrante? Ela pode, por exemplo, chamar a sim. polícia. Aham, Assim, eu estou sendo impedida de entrar num restaurante, por exemplo. isso, Ela pode chamar a polícia e na essa hora. pessoa ela pode ser presa em Pode. flagrante. E, Inafiançável. isso. E em outra parte tem dano moral também sofrido, que aí pode ser resolvido na justiça comum, que é o que a gente fala. Então tem esses dois vieses Tá. que acontece hoje com relação à transfobia. Nós estamos caminhando.
né? Ainda é tranquilo quando a gente fala a nível de capitais do Brasil, mas isso no interior, às vezes, é até utópico falar sobre isso, porque as pessoas se constrangem, né? São coagidas de fato, e têm dificuldade de ir na delegacia até mesmo por causa do histórico, né? De que isso acontece só agora, e o medo, até o medo de Sim, sofrer esse sim. preconceito duas vezes, Sim, né? Lá na sim, sim, delegacia sim. na hora de denunciar um crime. Sim, sim, sim. Agora me diz uma coisa, eu sou uma pessoa trans e eu vou me casar. Como é que está hoje a lei para uma pessoa trans se casar? Como é que está a lei hoje para uma pessoa trans ter filhos adotivos, fazer o processo de adoção? Como é que isso é relativamente fácil? Está equiparado a uma pessoa cisgênero ou tem dificuldades? Não, essa questão do casamento é uma questão pacificada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, qualquer pessoa, independente da sua orientação sexual, sendo homossexuais ou transexuais, podem se dirigir ao cartório e casar. E com relação aos filhos, as pessoas trans, inclusive pelo próprio Conselho Federal de Medicina, ele autoriza todas as pessoas a se submeterem à reprodução assistida. Então, as pessoas trans também podem buscar a reprodução assistida. Para além da reprodução assistida, nós temos casais de pessoas transgêneros, homem trans que engravidam de mulheres trans e aí dão à luz a um filho biológico desse casal. E as pessoas também podem se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. E isso legalmente tudo equiparado. A gente sabe que existem ali nuances, né, mas do Cadastro Nacional de Adoção, porque todo o sistema ele é operado por pessoas e pessoas trazem, né, a sua visão de mundo ali, infelizmente, para o trabalho, mas legalmente isso tem que ser respeitado e já tem, né? Nós já temos essa segurança de que a pessoa, né, se sentindo prejudicada ali, ela deve procurar os seus direitos, que é o que eu sempre falo, né, para as pessoas quando a gente fala a nível de discriminação em empresa, né? Hoje as empresas são obrigadas a terem um canal de denúncia e as pessoas precisam exercer, né, esse ativismo na prática, né, reclamando nos canais que precisam ser reclamados, quando sofre assédio, procurar ali o superior imediato ou algum par para que apoie ela nesse processo, porque se ela não deixa um lastro, né, se ela não fala, se ela não registra o que está acontecendo com ela, fica muito difícil depois dela provar que ela sofreu esse assédio. Até porque as pessoas são as próprias pessoas da empresa. É lógico que hoje a gente tem uma facilidade do WhatsApp, de mensagens, de gravação de áudios, que muitas vezes isso acontece. Mas toda pessoa que sofre assédio, seja ela uma mulher cis, ou uma mulher trans, independente de qualquer pessoa, a orientação que eu dou, né, é sempre entrar nos canais de denúncia e qualquer tipo de canal, seja na empresa, se for na polícia, na ouvidoria. A gente precisa, a pessoa brasileira hoje precisa exercer esse ativismo para que ela possa ser enxergada, né? Porque muitas das vezes as pessoas sofrem ali uma discriminação e não tem nem como julgar, né, a situação, porque são situações muitas vezes horrorosas e a pessoa reage, e, infelizmente ela acaba sendo prejudicada. Então, a orientação é que busque informação, busque as ONGs que apoiam, né, e quem tem condições, e buscar a defensoria também pública, advogados e advogadas, para que elas possam estar cientes do direito, né, para que Ah, possam estar protegidas perfeito. e se protegerem, né, em todas as circunstâncias. Ô, Cíntia, deixa eu te perguntar, deixa eu tirar as minhas dúvidas com você. Vou falar sobre os convênios. Vamos, É, que o pessoal tá aqui, falou um tá monte. Eu, louco eu para saber. caí, Eu eu tô. caí porque eu fui abaixar as mensagens aqui
E Ah, aí, tá. eu Você acho que caiu. deu alguma coisa e eu caí. Agora eu nem vou olhar as mensagens, depois você lê elas para mim. Eu fiz uma coisa. Eu fiz o levantamento da clínica essa semana, que não foi finalizado, mas até onde os meus assistentes levantaram, eu tenho 38 solicitações de convênios para a cirurgia, 38 parados. Uhum. Desses 38, duas solicitações estão quase sendo liberadas, estão só no ajuste de alguns detalhes de nota fiscal, alguma coisa assim. E algumas, o convênio deu a seguinte resposta: ah, ele não é cooperado. Então, por exemplo, Porto Alegre, ele não é cooperado, então eu não vou autorizar. Outro, isso é cirurgia estética, então eu não vou autorizar. De maneira curta e grossa, o convênio ele é obrigado a pagar ou não? Hoje nós estamos assim, ele é obrigado ou não? Na verdade, com esse precedente do STJ, a gente entende que os convênios vão passar a ser obrigados de formas mais recorrentes. Antes dessa ação chegar no STJ, a gente tem vários pedidos já na Justiça Comum, que é quando, por exemplo, você teve essa negatória e a pessoa entra com a ação judicial contra o plano de saúde, muitas das vezes ela já consegue ali, né, essa decisão para fazer o seu procedimento. Então, nós estamos numa fase aonde tudo tem que ser questionado, né? E aí, até chegar num nível, né, aonde que ou a gente tenha uma decisão vinculante, né, que vincula todo o país, ou a gente tem uma legislação que ampare. Aí, o que os planos de saúde podem também, igual você falou, tem dois apenas que estão autorizando. Os planos de saúde privados, né? A gente já é privado, plano de saúde já é privado, não se adequaram a essas mudanças que a gente falou dos 10 últimos anos, né? O SUS avançou muito, né? Porque é uma política pública. Então, o que a gente vê são procedimentos cobrados, né? Com valor altíssimo para a população trans, que não, onde o SUS não consegue absorver. E aí as pessoas não têm esse apoio, porque os planos de saúde não se adaptaram de fato. É uma coisa que isso é visível para quem atua também nessa área de direito médico. Então, E ele não é obrigado a pagar. de imediato, ele pode ser, né? Hoje não tem uma legislação que fale, ele é obrigado a falar. Então a gente cai aí no limbo, né, das brechas jurídicas, né? O que não que a gente tem uma premissa, né? O que não está proibido em lei está permitido. Então a gente cai nessa premissa jurídica. Então não tem nada que proíbe, mas está permitido por quê? Está permitido esse questionamento. Então, eu acredito que com esse volume de ações que nós já temos hoje, porque é um volume já considerável, né, de procedimentos, de pedidos de cirurgia, considerando que a própria ministra também fala que não é uma cirurgia experimental e nós já temos base legal e tem, né? Inclusive o próprio Conselho Federal de Medicina considera isso de forma legal. Não tem, são passos, né, que nós estamos dando rumo a um sucesso sobre essa situação, porque aí os Tá, planos vão ter que se adequar. tá. O que eu tenho feito agora? Eu tenho feito o seguinte: ver o que você acha, né? A paciente consulta comigo e vamos pensar que ela tem o seguro, ela tem um convênio médico e ela manifesta a vontade de usar o convênio para cobrir as cirurgias. Então, eu solicito à paciente que o médico endocrinologista me envie uma carta, que o psicólogo me envie uma carta e o psiquiatra me envie uma carta. O que que eu penso? Quanto mais eu descaracterizar aquela cirurgia como sendo estética, Uhum. maior a chance de eu ter uma aprovação. Porque o que que eu sei? Quem está lá atrás de uma mesa autorizando os procedimentos é um técnico. Muitas Uhum. vezes
vezes ele não sabe nem o que é uma pessoa trans. E se sim. ele sabe, talvez ele tenha até uns conceitos errados. Ele tem a questão religiosa no meio, ele tem a questão ética envolvida. Então, eu preciso mostrar para ele que a minha paciente não é doente, que ela está sendo acompanhada por vários profissionais e que eu estou pedindo é uma cirurgia que vai trazer benefício para ela, controle da disforia de gênero. Então, com esse pedido em mãos, com o meu relatório bem feito, bem embasado do ponto de vista médico, o que eu imagino? Quando o convênio se nega, é porque ele está apostando, ele está meio que, vamos dizer assim, não dando a mínima para o paciente. Ele tá esperando uma ação judicial, está contando com a sorte numa ação judicial. Então, por isso que eu penso que alguns convênios autorizando logo de cara, eles sabem que eles vão perder, que existe uma chance de perder. Eu estou falando uma linguagem bem simples, que é como eu entendo também, e Aham. para as pessoas entenderem. Então, você concorda comigo? Eu acho que se o convênio não autoriza, ele sabendo de todo esse estágio atual que esse assunto está, ele está comprando a ideia, tipo, vamos lá, eu vou negar. Se ela entrar com uma ação, aí eu pago. Se ela não entrar, ótimo, eu economizei uma cirurgia. Não é mais ou menos assim? É mais ou menos assim, porque, como eu disse, os convênios não se adaptaram, né, a essas mudanças, até porque isso tem um custo para o convênio. E do ponto de vista tem algumas pessoas falando aqui também sobre se ele nega, se não é transfobia. Então, isso é uma discussão que com certeza já acontece, né? Até porque nós falamos aqui que existe uma questão legal com relação à criminalização, por isso também dá espaço para uma indenização por dano moral. Mas a ANS é a agência reguladora dos convênios, né, Nacional de Saúde no Brasil, e ela pode também tomar essas atitudes com relação ao convênio. Então, o convênio, igual eu falei, o convênio, como eu contrato o convênio, eu vou cobrir, vou fazer uma cirurgia, ele precisa me atender. É, ele é obrigado, aí ele tem os motivos dele para não autorizar, assim como a gente tem vários outros procedimentos no Brasil que não são procedimentos de readequação de gênero, que são negados, e aí também são conseguidos pela justiça. Então, é o mesmo caminho. Eu sou usuária daquele plano, eu pleiteio, eu nego, e se diante do meu direito negado, eu vou buscar essa reparação. Então, a questão das pessoas transgêneros envolve mais questões, né? Envolve as questões, como eu disse, de direitos humanos, da criminalização da LGBTfobia, desse dano moral, que também com outros pacientes cis acontece, né? Da demora, o que isso causa na pessoa, às vezes causa até outras questões de saúde, por isso também esse dano. Então, como eu disse, a gente está hoje nesse limbo onde nós precisamos de uma regulamentação para que essas pessoas possam se sentir seguras e buscarem a efetividade que hoje eu postei sobre a live. Eu falei que você, na verdade, ajuda a trazer a felicidade para as pessoas, né, com o seu trabalho, porque a minha satisfação, né, pessoal, a readequação de gênero, ela traz não só a visibilidade para a pessoa, mas a felicidade, né? Eu quero me ver, né, como eu sou. E isso é muito particular, porque tem pessoas que querem, né, fazer essa redesignação sexual. Até tive um pedido da Inamur, que é um instituto de mulheres trans redesignadas no Brasil. Nós temos a Bianca aqui em Goiás, que é especialista na área de saúde, uma mulher trans.
que ficou sabendo da nossa live, e elas estão precisando fazer uma pesquisa e parece que aí no sul do país elas têm pouca adesão. Então, me mandaram uma carta para te enviar, para que depois você possa compartilhar esse link para as mulheres que estão passando pela cirurgia de resignação sexual, preencher esse formulário, porque o interesse desse instituto é empoderar essas mulheres a buscarem cada vez mais, né, a sua satisfação pessoal, a sua visibilidade e conseguir os direitos como a gente está falando aqui agora. Então, assim, você já está movimentando o país e o mundo, né, doutor Martins? Que já Bom, recebi pedidos aqui para você. que bom, que bom. Agora me diz uma coisa. Vamos na prática, assim, olha. Vamos pensar que desses 38 convênios, 2 vão ser autorizados e 36 não serão. O que eu falo para as minhas 36 pacientes que estão esperando o convênio liberar? O que eu falo? O que eu eticamente, né? Porque assim, eu não sou fã de ação judicial. Quando a paciente vai numa consulta comigo, ela fala assim: "Ah, eu tenho o convênio, eu vou consultar com você e eu vou entrar com processo contra o convênio". Eu falo: "Calma, calma. Eu não sou vendedor de cirurgia e eu não sou estimulador de ação judicial. Eu falo o seguinte: vamos pela maneira mais correta, Uhum. que são esses 3 laudos. Deixa eu me embasar, deixa eu fazer um relatório bem feito, deixa eu mostrar para o convênio a importância dele cobrir o seu procedimento. Se ele tiver negativa, aí a gente volta a conversar". Então, o que eu falo para minha paciente, Cíntia? Eu falo assim: procura o seu advogado, procura um advogado especialista e já vou emendar outra coisa. Qual é o custo disso? Porque se a paciente não tem o dinheiro para poder pagar a cirurgia, ela está me pagando uma consulta, ela vai pensar assim: poxa, eu vou ter que gastar com advogado e eu não tenho dinheiro, eu não sei quem procurar. Aí ela fica com aquela negativa guardada para ela. Então é isso que o convênio espera. Desses 36, se 30 pensarem assim: "Ah, eu não tenho dinheiro para entrar no processo", ou é muito difícil, ou deixa para lá, ele economizou 30 cirurgias. Você concorda comigo? Então, assim, responde a minha pergunta: qual é o passo que ela tem que dar? Quanto custa isso? E quais são as dificuldades que ela vai ter? Eu te O passo compartilho. que ela tem que dar é procurar um advogado ou uma advogada ou a defensoria pública para apoiar ela nessa etapa na busca do convênio, que ela tem uma negativa. Até tem uma pergunta interessante aqui, é, falando sobre se os laudos são necessários, né? Você já tocou 2 vezes na questão dos laudos. Eu entendo, assim, a sua. Porque como você é da área da saúde, você conhece, né? Lida diariamente com o plano de saúde, com essas negativas. É uma precaução, né? Você pedir esses relatórios médicos, psiquiátricos, mas hoje, assim, a partir do momento que a gente teve no STF o reconhecimento da alteração de nome e gênero, a gente tem a pessoa trans, ela tem autonomia da sua vontade e direito a se manifestar como pessoa trans, independente de qualquer relatório médico. Então, eu acredito assim, quando a paciente tiver dificuldade de conseguir esses relatórios, né, você pode fazer no seu relatório, né, no seu prontuário, atestando que ela é uma pessoa trans, autodeterminada pela própria, né? E aí, com certeza, ali é, nas provas, né? Nas fotos que ela vai tirar com você, no consultório e tudo, isso vai ser provado. Então, teoricamente, não tem necessidade. É uma precaução legal? Eu falo assim, ok, é uma precaução, ok. Mas aí pode ser que também que essa paciente comece a se sentir como acontecia judicialmente para ela alterar o nome, né? Aí ela tem mais um custo, ela tem mais
essa dificuldade, né? É igual quando a mulher sofre violência doméstica e ela tem que contar essa história várias vezes, né? É um dano, né? Emocional muito grande, financeiro muito grande para essas mulheres. Então, eu acredito assim, quem tem um acesso fácil, às vezes já tenha isso em mãos, ok, mas quem não tem, acho que pode facilitar tanto com as provas que você pode oferecer para essa paciente, né? E Mas aí, aí, cada caso então, mas esse convênio, ele não pode alegar que é uma cirurgia estética, como já fizeram. Aí fica um procedimento mais lento ainda, mais moroso. Por quê? Porque o convênio não nega. Ele fala assim, eu preciso entender melhor esse processo de transição, ou essa cirurgia é uma cirurgia estética. Aí quando eu já montei esse protocolo e já envio esse pedido, eu já mato logo de cara a ideia de que descaracterizando a cirurgia estética. Então, se ele negar, ele está assumindo o risco da negativa deles. Não concorda é, comigo? concordo, já tá embasado, né? Porque a gente trabalha com provas. E assim como quando a gente não tinha a decisão do STF sobre alteração de nome e gênero, a gente aqui também não tem. Então, eu entendo que você é como se fosse o mesmo caminho. Você está caminhando aí, porque daqui a pouco a gente tem, inclusive, uma decisão com muita sorte, uma legislação que fale que não precise desses documentos, Perfeito. que uma carta, né, da autodeclaração como pessoa trans e o seu relatório já seja suficiente. Mas acho Perfeito. ok porque a gente sabe, como você disse, né? Tem alguém perguntando, Cintia, o nome é obrigatório para pedir a cirurgia? Cirurgia de redesignação sexual, CRS, né? Qualquer cirurgia, ela está perguntando se, para ela dar entrada no convênio, solicitando a cirurgia, se ela já tem que ter tido o nome alterado. Não precisa, não precisa, né? Pode ser que seja mais não mais fácil, né? Mas ela, assim, aí ela teria outras provas, né? Provas materiais de que já alterou o nome, é uma pessoa trans, mas o nome da pessoa não, o uso do nome social não descaracteriza ela como pessoa trans. Né? Isso também é um direito da pessoa alterar ou não, né? O plano de saúde não tem como falar eu só altero de pessoa que alterou o nome, porque aí eu tenho a prova, porque isso já está pacificado, né? O meu direito ao uso do nome social. Então, a gente tem várias legislações administrativas, a nível administrativo, que autoriza o uso do nome social, principalmente o próprio SUS, né? Ele tem portaria que determina, né, que a pessoa seja chamada e atendida pelo nome social. A gente sabe, né, doutor Martins, que é como eu disse, né, o sistema é operado pelas pessoas, né? Eu falo pela gente humana, e a gente humana, Sim, né, existe gentes sim, humanas, né? sim, Então, mesmo que a gente tenha aí a legislação, a gente tenha a criminalização, ainda como eu disse, a lei não resolve a educação, sim, sim, né? Não, a lei sim. sozinha, ela não faz o nosso povo ser educado e dar esse sentimento para as pessoas trans no Brasil, como você disse, de serem cidadãs de pleno direito, né? Tá. Infelizmente. E me diz uma coisa, a negativa do convênio pode levar ela a ter, pleitear danos morais? Sempre que há uma negativa, ela pode pleitear danos morais? Ela pode pleitear, né? O dano moral ele precisa ser comprovado, mas como a gente tem aí também essa abertura, né, de que as pessoas trans não estão sendo acolhidas, né, e tratadas com a dignidade pelo viés das transfobias, sim. Mas ele vai ser melhor caracterizado, isso vai ser com mais sucesso, né?
diante dessa questão da demora, diante de algum constrangimento sofrido ali, tanto na hora de solicitar o plano, de não uso do nome social, de não aceitar a condição da pessoa trans. Então, tem, assim, o processo ele é feito a partir de provas, né? Então, para a gente considerar um dano, que é um ato ilícito, ele tem que ser efetivamente comprovado. Tá? E quanto tempo? Uma média de tempo. Vamos pensar que a minha paciente teve uma negativa hoje do convênio e ela resolveu entrar com uma ação judicial. Você tem uma ideia de tempo que essa paciente vai levar para ter essa demanda atendida? Pode ser equiparado à fila do SUS, por exemplo, que leva aí 8 anos, 9 anos, 10 anos? Porque teve Não, paciente que me fez esse questionamento. Ela falou assim, Aham. ó, então eu prefiro ficar na fila do SUS do que eu entrar com um processo que... Esses dias eu operei uma paciente, se eu não me engano, acho que foi do Acre. Ela conseguiu fazer toda a cirurgia, ela conseguiu, mas ela levou 6 anos com uma Uhum. ação judicial. Eles pagaram até passagem aérea dela vindo do Acre para cá, custearam hospedagem, tudo, mas por uma ação judicial que levou quase 6 anos. E o que está acontecendo hoje? Qual é o tempo esperado para essa paciente ter sucesso numa ação judicial? Na verdade, falar em tempo com a justiça é uma coisa assim um pouco ilógica, né? Mas a gente tem sempre uma média. Por exemplo, esse caso dessa sua paciente, ela já é um caso que geraria dano moral, né? Porque são 6 anos. Até assim, até 2 anos, eu acredito que já geraria, né, essa dificuldade mesmo que comprovaria esse dano. Mas a gente tem processos que podem andar rápido, porque hoje a gente tem mecanismos jurídicos de antecipar essas decisões, né? Então, pode ser que o juiz, um processo muito bem organizado, possa antecipar uma decisão, às vezes antes mesmo de até citar o próprio convênio. Isso é mais raro, mas tem essa possibilidade, né, dentro da Caráter justiça. liminar, existe Isso isso? a gente hoje chama tutela de urgência, né? Esse caráter liminar foi substituído por essa tutela de urgência. Então, aí ele pode antecipar e se não antecipa, o processo corre normal, que a empresa tem que ser citada, né? Ela tem obrigatoriamente de ser informada desse processo, comparecer, apresentar as razões. Às vezes tem audiência, na via de regra, tem a audiência de conciliação, quando o juiz antecipa, né? Isso de forma antecipa, por exemplo, eu fiz vários pedidos ali naquela ação, né? Implante mamário, resignação sexual, e ele antecipa, chama tutela de evidência, quando ele antecipa todo o pedido. Às vezes ele antecipa algum pedido ali que a pessoa precise, né? De fato, por uma questão até de saúde, do que está acontecendo. Às vezes ela já fez algum procedimento e ela precisa com mais urgência, e essa consegue ter um olhar mais criterioso da justiça, mas no mínimo aí 1 ano e meio a 2 para ter alguma coisa plausível, né? Ou Ah, antes, perfeito. né? Como a gente falou, em casos assim mais delicados, a gente consegue isso antes. E Mas e levando isso, em conta, né, doutor Martins, que nós não temos, né, no SUS, centros, né, em todas as capitais, em algumas cidades do interior nós temos ambulatório de pessoas trans que fazem só a hormonioterapia, ali, algum acompanhamento psicológico do processo transexualizador. Então, existe uma dificuldade real, né, no país, porque o SUS também não consegue atender. tá, perfeito. Eu sinto, me diz uma coisa, e essa ação judicial, obviamente que ela pode ser iniciada por qualquer advogado, né? Não precisa ser exatamente um especialista, mas existe alguma diferença do especialista, por exemplo, no seu caso, não sei se eu posso falar assim, mas existe algum caminho ou existe alguma vantagem em se contratar uma pessoa, um advogado especialista em direito LGBTI, como você é?
o advogado especialista ele está, de fato, aberto para receber, né, as pessoas que refletem a sua especialidade. Hoje no Brasil a gente tem, assim como na medicina, né, hoje dentro do direito a gente tem especialista para todas as áreas, né? Então o meu escritório ele tem as pessoas especializadas que atuam junto comigo no direito médico, nas questões de consultoria empresarial também, eu tenho consultores dessa área. Então, o importante é nós termos, de fato, né, o advogado especializado. Primeiro, porque você vai chegar lá e já vai estar sabendo do que você está falando, né, e já está por dentro de todos o que a gente fala, esses entendimentos dos juízes, dos precedentes e como a gente fala aqui em Goiás, o caminho das pedras, né? Mas Sim. todo advogado é capacitado, né, para entrar com qualquer ação, para estudar e apoiar a pessoa, o seu cliente, da melhor forma possível. Não, perfeito, Cintia. Maravilha. Ótimo bate-papo. A gente deu aqui mais de uma hora conversando já. Eu queria agradecer você ter aceitado o meu convite. Eu vou deixar essa live salva. Eu não deixei as outras salvas. Mas essa eu vou deixar salva porque eu acho que é um serviço que eu vou prestar às minhas pacientes. Eu Ah, acho que que ótimo. as pessoas têm que conhecer o seu trabalho, têm que saber que podem contar com uma pessoa como você para defendê-las, ainda mais nesse momento, nesse processo de transição que a gente sabe que é tão penoso para a paciente. Eu vou deixar essa live salva, pensando justamente nisso. Quero convidar para quem não segue a doutora Cíntia para segui-la. Eu tenho certeza que se vocês mandarem dúvidas para ela no privado, ela vai responder. E eu mesmo vou te mandar aí uma enxurrada de pacientes aí. Eu conto com você. Eu vou te chamar no privado, que eu quero te perguntar mais algumas coisas, mas eu conto com você nessa luta que nós estamos aí diante dos convênios para suprir essa necessidade. A gente sabe que o SUS não consegue fazer isso. Tem pacientes aí com 10, 12 anos na fila de espera. Agora, imagina você ficar É. 12 anos esperando uma cirurgia. Então, a minha luta vai ser em cima disso aí. Tá bom? Beijo Bom, para você. obrigada, Obrigado. Vou deixar você obrigada. se despedir. Ah, foi ótimo, adorei. Acho que nosso bate-papo fluiu. Tem, assim, tinha muito mais coisas, né, para a gente falar aí. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço de fala, assim, me permitir também contar um pouco da minha história. Assim, nós nos conhecemos lá atrás, né? Então, você já era um profissional renomado, eu também já estava aí na Comissão Nacional da OAB de Diversidade Sexual e de Gênero, mas de lá para cá as coisas assim, nós tivemos grandes avanços. E essa é um propósito, né, um papel de como profissional, independente de ser, né, a nossa profissão, onde a gente se realiza a nossa vida material, né, não é qualquer pessoa que está apta para lidar com a diversidade sexual e de gênero. Então, te agradeço, te parabenizo também e conte comigo. E mandar um beijo para todo mundo aqui de Goiás e dos outros estados que estão me seguindo, que deixaram recados aqui. Eu só não vou colocar, porque senão eu saio Você antes vai da hora. sair de novo. Obrigada, doutor Martins. Parabéns pela Beijo sua para você. equipe, viu? Um abraço. Fique com Até Deus. Tchau. mais. Tchau.